segunda comunhão, aleluia, com o meu próximo. E terceira comunhão, aleluia, com a presença do Espírito. E falar de comunhão, aleluia, é muito solúvel, porque já que a Bíblia relata que a presença do Senhor tipicamente falando que Ele é amor, então primeiro eu preciso ter essa comunhão com amor, amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo. E a segunda comunhão é conforto. Mas, posso falar a verdade, ter essa comunhão com fogo é meio complicado, porque a comunhão com fogo, aleluia, ela vai ter alguns princípios. O primeiro princípio, aleluia, dessa comunhão com fogo é eu entender, aleluia, que se eu não tiver capacidade, aleluia, para ter essa comunhão, algo pode me matar, algo pode me destruir, algo pode, aleluia, abalar o meu alicerce. Até porque, aleluia, o que tem muitas igrejas, aleluia, o que tem acontecido com muitas igrejas. As igrejas têm pregado tanto amor, aleluia, que parece que tudo é, aleluia, tudo é possível na igreja. Eu posso adulterar, aleluia, que pelo amor do Senhor você, aleluia, perdoar. Eu posso, aleluia, como foi falado aqui no culto da semana passada, no culto de segunda-feira, eu posso se sentar, aleluia, na mesa do diabo, aleluia, e serei perdoado. Eu posso, aleluia, mentir, serei perdoado. Eu posso, aleluia, roubar. Diante do meu roubo, eu serei perdoado. Eu posso matar. Diante, aleluia, da morte, aleluia, se me arrepender, eu também serei perdoado. Então você pode ver aqui, ao longo do livro, o escritor de Hebreus está falando sobre isso, até porque na segunda-feira Deus falou algo no meu coração. O Elizabeth estava falando que Paulo, quando ele fala sobre esta comunhão e sobre esta mesa, Paulo está relatando, aleluia, a respeito do sacrifício. Paulo está relatando, aleluia, algo que está, aleluia, no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, quando o próprio Deus dá uma ordem, aleluia, a Moisés e Arão. Quando houvesse pecado, quando alguém tivesse feito algo, aleluia, com o seu próximo, quando alguém tivesse, aleluia, cometido qualquer tipo dos atos que eu falei aqui, a Bíblia fala, aleluia, que o povo levaria e não ouvir. O sacrifício ele é feito, mas o sacrifício é feito pela pessoa, não. Ela permitia, aleluia, sobre toda a nação, sobre todo o povo. Então, aleluia, isso tornava algo, aleluia, costumeiro. Porque até os judeus, aleluia, falavam assim: eu posso pecar, eu posso errar, porque Deus, aleluia, irá, aleluia, se arrepender, aleluia, irá me perdoar. Mas se esquecemos, aleluia, que Deus não se arrepende. É por isso, aleluia, que muitas das vezes eu preciso, aleluia, apresentar esse fator para você. Que Deus nunca irá nos isentar, aleluia, de algo, de alguma coisa. Deus nunca vai nos isentar, aleluia, de passarmos por tribulações. Deus nunca vai nos isentar, aleluia, de passarmos por perdas, por sofrimentos. E é isso que o Evangelho hoje, aleluia, tem nos excluído da palavra. Esse fogo, aleluia, que destrói, como foi falado aqui. Por isso que a palavra, aleluia, soava dura aos lábios de Jeremias, porque Jeremias sabia que da parte de Deus haveria destruição. Ele sabia que da parte de Deus viria morte. Ele sabia que da parte de Deus, aleluia, haveria um castigo. Mas também, aleluia, ele precisava entender, aleluia, que Deus, mesmo castigando, aleluia, ele nunca faltaria com a promessa que ele fez. Sabe por quê? Porque precisa, aleluia, tem coisas, aleluia, que precisam ser destruídas. Tem alicerces, aleluia, que precisam ser abalados. Tem coisas que muitas das vezes a palavra dura porque esse fogo que eu estou falando aqui, aleluia, é um fogo, aleluia, que está desde a criação. Se você não conhece de tabela periódica, e se você conhece história, aleluia, bíblica, você vai entender que 4 elementos marcam, aleluia, a criação de Deus. O primeiro elemento, a água. Se eu falar, aleluia, que Deus usou várias vezes, aleluia, a água, aleluia, como motivação para o povo, pastor, prova para mim, prova. A Bíblia fala no livro de Gênesis, aleluia, que a terra era fez vazia. E o Espírito pairava, Deus, sobre a água, andava sobre as águas. Você vai ver, aleluia, que até Moisés, aleluia, tem um nome tirado das águas. Outro elemento que marca, aleluia, a criação de Deus é a terra, da onde o homem foi formado.
Jeremias capítulo 18, aleluia, o próprio Deus faz uma comparação de que desce até a casa do oleiro, barro tirado da terra. Você pode ver que a promessa de Deus, aleluia, para Abraão, né, foi essa: abandona tudo e sai de perto da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Se ele conhecer a terra, elemento terra. Aleluia, o terceiro elemento agora, aleluia, que ele vai usar é o fogo. Para quê, aleluia? Porque o fogo, aleluia, tem alguns princípios. Eu quis marcar aqui, aleluia, para não me perder. Primeiro fogo, aleluia, mostra, aleluia, a purificação. Livro de Números, aleluia, vai dizer que o povo de Israel, aleluia, como, aleluia, o rei foi até o profeta Balaão e foi, aleluia, foi corromper Balaão. Balaão se vende, a Bíblia fala que Balaão agora vai tentar amaldiçoar o povo e não consegue. Deus fala através da boca de Balaão: por um acaso, poderia eu, aleluia, amaldiçoar aquilo que eu separei, aquilo que eu levantei? Ele vai dizer também através dos lábios de Balaão: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Então ele vai dizer agora, aleluia, Balaão, aleluia, que astúcia vai mandar, lança tropeço sobre o povo. Porque o povo é altivo, o povo é corruptível, o povo se troca fácil, o povo se vende fácil. E naquele momento ali, aleluia, o povo começa a se vender, o povo começa a se trocar, aleluia, sobre os medianitas. A história diz agora, aleluia, que Moisés, aleluia, ouvindo a voz de Deus, fala assim: ei, coloque, aleluia, que metade do povo fique fora do arraial, para que não contamine, mas use o fogo, aleluia, para purificar o pecado. Use o fogo para a purificação. Então, aleluia, o fogo, aleluia, na Bíblia simboliza a purificação, aleluia, o refinamento, aleluia, daquilo que é santo ao Senhor. O livro de Levítico vai dizer no capítulo 6 que o fogo arderá continuamente sobre o altar. O livro, aleluia, de Êxodo também vai falar isso, que a Bíblia diz, aleluia, que o povo, aleluia, era acompanhado de dia por uma nuvem e de noite, aleluia, por uma coluna de fogo, que era a presença do Senhor. Então o fogo também, aleluia, representa a presença de Deus. O artesão, aleluia, quando quer, aleluia, pegar uma matéria e tornar prima, dependendo da matéria que ele está usando, ele usa o fogo, aleluia, para torná-la prima. Escute isso também. A história diz também, aleluia, que o fogo é representado, aleluia, como juízo, como aquele, aleluia, que vai julgar. Se fosse, aleluia, que o fogo de Deus, aleluia, o fogo, aleluia, que arderá continuamente, aleluia, lá como, aleluia, o fogo enxofre, que representa a destruição, a rejeição ao pecado. O fogo também representa a presença do Espírito Santo para libertar, curar, salvar, aleluia, restaurar. Entenda bem, o fogo também, aleluia, é alimentado pelo avivamento. Pastor, como assim? Entende-se, pois, aleluia, que quando Salomão terminou, aleluia, a construção do templo e chamou os estrangeiros, aleluia, para viver uma comunhão, aleluia, para dar estabilidade, a história, aleluia, é bem declarada, aleluia, dizer que terminando, aleluia, Salomão de orar, a Bíblia fala que a casa se enche agora, o fogo se acende. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite, aleluia? Que o mesmo fogo que queima aqui na igreja tem que queimar na sua casa também. A Bíblia fala que pelo resplendor da presença de Deus, brasas de fogo se acendem. Sabe o que eu quero falar? A mesma, aleluia, a mesma obra que você executa na igreja, tem que executar na tua casa também. Entenda-se, pois, aleluia, que esse fogo, aleluia, que está aqui, quer queimar lá, mas o fogo só queimará dependendo de você. É, Jesus, aleluia. Então olha para esse irmão e fala assim: tem que ter fogo. Mas agora fale para ele, aleluia.